Vamos conversar agora sobre o que tem até uma explicação simples, porém há muitas dúvidas a respeito do tema. Contraditório, não? Como explicar haver tantos comentários sobre ETs e até hoje não haver comprovação real que eles existem? Algumas pessoas acreditam em extraterrestres, enquanto outras não acreditam. Isso vai de cada um e temos que respeitar a opinião de todos. Mas você quer uma explicação extremamente simples, objetiva, confiável e baseada em bom senso do porquê que ainda não foi comprovado a existência de extraterrestres? Como já disse, vou responder baseado em bom senso. E para podermos compreender com facilidade os argumentos que colocarei, precisamos revisar alguns conceitos básicos sobre o significado de alguns termos astronômicos. Vamos lá. Você já parou para refletir sobre o significado de ano-luz e as distâncias entre os astros que estão em constantes movimentos pelo nosso universo? Ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo, no tempo de um ano. E qual é essa distância? Primeiro, precisamos saber qual é a velocidade da luz. Bom, a luz viaja a cerca de 300 mil km por segundo. Você já parou para pensar no significado disso? Todos nós temos a noção do que significa estar a 100 ou 150 km por hora num carro. Alguns também sabem o quanto é demorado para cruzarmos o Oceano Atlântico a cerca de 800 km por hora. Notaram a diferença? Nós simplesmente aumentamos em cerca de 800% a velocidade de um carro para a velocidade de um avião. Porém, essa velocidade alta do carro e, principalmente do avião é como se estivéssemos no Japão e uma lesma viesse em nossa direção, no Brasil, quando comparamos essas velocidades com a velocidade que a luz trafega pelo universo. Reforçando, a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, o que equivale a cerca de 1 bilhão de quilômetros por hora. Tomando como exemplo carros de Fórmula 1 e aviões, temos noção do que seja 300 a cerca de 1000 km por hora. Agora, dá para imaginar o que significa 1 bilhão de quilômetros por hora? Não, né? Você já notou aonde estou querendo chegar com essas simples definições sobre distâncias e velocidades que existem entre os astros do nosso universo? A questão é que mesmo que os extraterrestres existam, não haveria tempo para nos depararmos com eles devido à imensa distância que nos separa. Por isso eu digo: eles provavelmente existem, porque o número de planetas é simplesmente incomensurável. Logo, a probabilidade da existência de ETs é extremamente alta, pois dentre infinitos planetas, por que haveria vida apenas em um, isto é, aqui no nosso? Você poderia argumentar: ah, mas isso é pouco para provar que outros seres existem. Sim, você tem razão, mas calma. Além desse fato lógico e racional, baseado, também, em probabilidades, que acabei de mencionar, ainda há outras explicações. Preste atenção. Bom, existe aquela famosa frase: ué, se tem tanta gente falando que ETs existem, por que não os vimos com frequência ou por que ainda não foi comprovada a sua existência? Como já falei, a resposta é muito simples. Basta apenas parar para pensar naqueles números que mencionei minutos atrás. Pare para entender o significado desses números que o entendimento sobre essa questão parecerá banal. Ainda não foi comprovado sua existência, simplesmente porque não dá tempo deles viajarem aqui para o planeta Terra para que possamos vê-los. Mas o que você quer dizer com isso? Não dá tempo? Não entendi. Simples, vou explicar. Todos sabemos o que significa ano-luz, correto? Ano-luz é uma distância. Ano-luz é a distância que a luz percorre num prazo de um ano. Olha só. Vamos imaginar a seguinte experiência. Acendi a luz agora e, simultaneamente a isso, apertei o cronômetro para daqui a um ano eu apertar novamente o cronômetro finalizando essa mensuração de tempo. Aí eu pego uma fita métrica e meço a distância que a luz percorreu nesses 365 dias, e lembre-se, a luz trafega 300 mil quilômetros a cada segundo. Imagina então a distância que ela percorre em um ano. Trata-se de uma distância astronômica, não é mesmo? Se algo, vamos considerar um avião, apenas como hipótese, se algo desse tipo sair do planeta Terra agora à velocidade da luz, dentro de um ano esse objeto terá percorrido a distância de cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Sabe o que isso significa? Vou colocar o seguinte exemplo. A distância do Brasil até o Japão é de cerca de 17 mil quilômetros. Ou seja, em um ano, a luz percorre essa distância 530 milhões de vezes. Consegue imaginar isso? Não, né? Essa quantidade de número não cabe em nossa compreensão. E isso porque estou falando de algo viajando à velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe no mundo. E essa tecnologia, simplesmente está muito longe ainda de ser atingida, se é que existe essa possibilidade. Por favor, não perca o foco, lembre-se desses números incompreensíveis e continue acompanhando o raciocínio lógico desses argumentos que estão sendo colocados. Bom,
Como essa quantidade de número foge à nossa compreensão, vou colocar um outro exemplo. Sendo assim, vamos pensar no sistema solar mais próximo ao nosso. E você sabe, existem bilhões de sistemas solares. Lembre, para esse exemplo, dentre os bilhões que existem, estou considerando não apenas um, pior que isso, estou considerando apenas o mais próximo. Vamos lá então, e a estrela mais próxima ao nosso Sol é a Próxima Centauri. Ela está a 4 anos-luz de nós, mais ou menos. Agora que já expliquei o significado desses números, já dá para ter uma ideia do quão longe isso significa, correto? Isso quer dizer que um objeto viajando à velocidade da luz, saindo do planeta Terra, por exemplo no dia 1º de janeiro de 2025 chegará na estrela mais próxima no dia 1º de janeiro de 2029. 4 anos de viagem à velocidade da luz. Mas não há como viajar à velocidade da luz. Então, vamos considerar uma velocidade que seja mais viável para nós humanos do século XXI. Vamos considerar a velocidade de 1000 km por hora. Um avião que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, ou então do Brasil para os Estados Unidos viaja a menos de 1000 km por hora, contudo para facilitar o cálculo vamos considerar esse valor. Como sabemos que nada, nenhum veículo viaja à velocidade da luz, vamos considerar algo mais realista. Uma viagem do planeta Terra à estrela mais próxima da gente, isto é, até a estrela Próxima Centauri num avião que trafega a 1000 km por hora vai durar 300 mil anos. Olha que absurdo! Isso equivale, no mínimo a 3.000 reencarnações, não é verdade? Mas tudo bem, vamos fazer um cálculo diferente. Como estamos indo para o espaço, vamos considerar a velocidade de um foguete, aí fica uma coisa mais realista. Um foguete viaja a cerca de 30.000 km por hora. Mesmo assim, essa viagem duraria 68 mil anos. Isso ainda continua inconcebível, não é mesmo? E lembre-se, estamos falando de uma viagem entre o nosso sistema solar e o sistema solar mais próximo de nós. Se o tempo de viagem entre dois sistemas solares próximos é impossível de vivenciarmos, então imaginem a distância daqui para outras estrelas. Pior ainda, para outras galáxias. Bom, a essa altura já deu para perceber que simplesmente não dá para imaginar essas distâncias, certo? Mas vamos voltar às contas para provarmos com base no bom senso porque ainda não nos deparamos com extraterrestres por aí. Falei agora há pouco que a viagem de foguete entre nosso sistema solar e a estrela mais próxima seria de 68 mil anos, lembra? Já que 68 mil anos é um absurdo de tempo, vamos então realizar essa viagem espacial na velocidade de um cometa. O cometa trafega a 300 mil km por hora. Extremamente mais rápido que um foguete. Bom, nesse caso, a viagem ainda assim duraria 7.000 anos. Isso quer dizer que se Jesus, que nasceu 2000 anos atrás iniciasse essa viagem da Terra à estrela mais próxima, que é a Próxima Centauri, até o presente momento, ele teria percorrido pouco menos de 1/3 do caminho. Eu tenho certeza que diante desses fatos, agora você está compreendendo por que o bom senso diz que não conseguimos ver ETs. Simplesmente porque não dá tempo. Imagina para outros sistemas solares. Desculpa, mas aí simplesmente não há como imaginar. Distâncias e tempos dessa grandeza estão, literalmente, fora da nossa compreensão. Como vemos, o tempo de viagem é da ordem de milênios de um sistema solar para outro, desde que eles estejam próximos um do outro, pois caso contrário, esse tempo pode aumentar para milhões, bilhões de anos, e assim por diante. Talvez, então, a solução para que esses encontros fossem viáveis seria a existência das dobras espaciais, ou os chamados buracos de minhoca para que essas distâncias pudessem ser minimizadas ao extremo e possibilitasse a viagem dentro de um tempo aceitável. Na verdade, esse tema, buracos de minhoca, é objeto de estudo de muitos físicos do nosso planeta, pois teoricamente, isso é viável de acontecer, onde o físico mais famoso da história, Albert Einstein, já colocava isso como possível, por meio de equações matemáticas. Mas também não podemos deixar de mencionar que existem muitos congressos de ufólogos e que eles relatam avistamentos. Logo, se meu argumento de falta de tempo não serve para esses fatos, os ETs devem possuir conhecimento infinitamente maior que o nosso e, provavelmente, também já dominarem a questão dobras espaciais ou os buracos de minhoca, assim como a tecnologia extrema com naves que chegam a velocidades que para nosso período atual ainda é inviável. Fora isso, ainda existem aqueles que pregam que os ETs estão por aqui, assim como na maioria dos planetas existentes, porém não os vemos por estarem em outras dimensões. E estão apenas esperando o momento certo para aparecerem e não haver uma comoção social. Se isso for verdade, significa que o conhecimento deles é infinitamente maior que o nosso, justamente por conta dos tempos e distâncias abordados nesse vídeo. Ou seja, há diversos pontos de vista a respeito desse assunto. Nada como um pouco de informação e bom senso para que os assuntos sejam debatidos e melhor compreendidos, não é mesmo? Valeu, a gente se vê. Ou não.